Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora com a nossa aula da Lei 8080 aqui na playlist de legislação do SUS, tá? Hoje nós vamos ver os artigos do 7º ao 14, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gisele Rios, sou enfermeira concursada e hoje venho nas redes sociais ajudando outros colegas de profissão a alcançarem o objetivo da tão sonhada aprovação. E essa playlist de legislação do SUS, ela não está voltada somente para a enfermagem. Qualquer pessoa do campo de atuação da saúde pode sim estudar aqui e aprender para gabaritar a sua prova junto aqui comigo, tá? Se você está chegando pela primeira vez, nós já tivemos uma aula com o artigo do 1 ao 6º. Essa é a nossa segunda aula sobre a Lei 8080, tá bom? Vamos lá começar sem mais delongas. Então, começando aqui, o nosso artigo 7 é o primeiro artigo do bloco dos princípios e diretrizes. Então, vamos entender o que é que ele fala aqui para a gente, tá? Artigo 7. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. É importante que eu traga aqui para você que essa aula a gente já teve, né, que fala sobre a saúde na Constituição Federal, e a gente falou muito aqui do artigo 198, das diretrizes contidas nele. Mas só para relembrar aqui, eu vou colocar o mnemônico que eu passei na aula para vocês, tá? Que é o PAD. O PAD, ele tem a ver com o quê? Quais são essas diretrizes? Então, participação popular, atendimento integral e descentralização. Então, essa aqui são as diretrizes que estão previstas no artigo 198, tá? E aí, como aqui no artigo 7º da Lei 8080, ele fala sobre os princípios e diretrizes, as diretrizes estão no artigo 198, e os princípios nós vamos ver aqui agora. Então, quais seriam esses princípios, tá? Eu vou destacar para vocês aqui palavras-chave, porque de início vocês não vão aprender realmente tudo exatamente como tá todas as palavras. Mas atentem-se às palavras-chave, para que vocês, quando visualizarem isso em questões, lembrem dessas palavras. E com o tempo, estudando outras vezes, assistindo e reassistindo a aula, fazendo questões, vocês vão conseguir consolidar todos esses incisos aqui na sua mente, tá bom? Então, universalidade de acesso, tá, aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos em cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, perceba aqui como a integralidade ela é bem complexa, tá? Então, nós estamos falando de conjunto de ações, tanto preventivas quanto curativas. A gente está falando tanto em serviços individuais e coletivos, e estamos falando em todos os níveis de complexidade do sistema, seja na mais baixo nível de assistência até o mais complexo, mais alta complexidade, tá bom? Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, tá? Direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Então, as pessoas têm direito à informação sobre a sua saúde, sobre a sua situação de saúde e condições de saúde, tá? Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelos usuários. Então, divulgação de informações da saúde, tá? Utilização da epidemiologia, e aqui eu vou destacar para vocês epidemiologia, porque como eu trouxe lá no início, eu estou trazendo aqui para vocês como cair em provas. E o que acontece? Às vezes algumas bancas tentam deturpar, trazer outras palavras e confundir o candidato. Então, utilização da epidemiologia
No estabelecimento de prioridades, deixa eu subir aqui um pouquinho para não cortar para vocês visualizarem. No estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, tá, dessa saúde e participação da comunidade, tá certo? Então, percebam que aqui a gente trouxe também a questão da integralidade, que tem lá no artigo 198 da Constituição, a participação da comunidade, tá certo? Mas, lembrem, quando falar artigo 198, fala das diretrizes, você vai lembrar do PAD. Quando falar do artigo 7º, princípios e diretrizes, e aqui no artigo 7º está descrito todos os princípios, tá bom? Então, lembrem disso e lembrem dessas palavras-chave. Eu vou botar aqui um asterisco para que vocês saibam que essas palavras-chave vocês precisam aprender, compreender, e com o tempo vocês vão conseguindo memorizar, tá bom? Continuando aqui, a gente tem ainda a descentralização político-administrativa. A gente também tinha visto a descentralização lá no artigo 198, e aqui ela vem também descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, tá? Única em cada esfera de governo. E aí a gente precisa saber que a ênfase na descentralização para os municípios, tá? Isso aqui já tem sido dado ênfase desde lá a NOB, e aí aqui também trouxe a Lei 8080, veio primeiro que a NOB, então veio essa parte aqui descrita na Lei 8080 e a NOB reforçou, tá? Descentralização aos serviços para o município, regionalização e hierarquização de rede de serviços de saúde, tá? Então, esses dois itens aqui estão dentro dessa parte da descentralização. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento. Então, integração, tá? Em nível executivo, viu, gente? É mão na massa mesmo. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde à população, tá? Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, e aqui está relacionado à resolutividade, tá bom? Em todos os níveis de assistência se precisa ter. Deixa eu subir aqui. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, tá? E isso aqui, gente, é muito importante, né, no serviço público, para que não haja realmente gastos desnecessários quando diversas ações estão sendo executadas para o mesmo objetivo, tá certo? Acho que deu para entender assim. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Organização do atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica, em geral, que garanta, entre outros, o atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a lei, que foi a Lei 12.845 de 2013, tá? E aí, isso aqui é bem importante com relação à saúde da mulher, tá? Eu já vi muito em provas, por isso que eu trouxe aqui também destacado para vocês. E esse outro ponto aqui, proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Por que eu trouxe esse aqui? Mais uma vez falando, né? Por que eu trouxe? Não, porque eu frisei. Aqui foi incluído no ano passado, tá? Em 2023. Então, como é uma alteração nova, eu acredito muito que isso aqui vai cair bastante em provas, tá? E aqui, o parágrafo único foi de 2024. Então, assim, quentíssimo. Mais quentinho impossível. Então, percebam. Para os efeitos do inciso 14, tá? Que a gente tem ele aqui, que foi esse que eu destaquei para vocês. As mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm direito a serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS,
na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garantam sua privacidade e restrição de acesso a terceiros não autorizados pela paciente, em especial o agressor. Então, perceba que isso aqui é muito importante que vocês tenham essa visão, tá? Elas devem ser atendidas quando passarem por essas situações de violência em qualquer serviço do SUS, seja na sua rede própria ou conveniada, em local que garante a sua privacidade, que garante que não vai ter acesso a ela, nem o seu agressor, nem pessoas que ela não queira, tá certo? Aí aqui nós chegamos à parte da organização, direção e gestão, tá? Muito importante também que vocês saibam. Então vamos lá entender. E aqui é o nosso artigo 8. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Isso aqui também é muito importante. Quando a gente pensa na organização, que eu trouxe aqui para vocês, organização, eles vão ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Presta atenção nisso, tá? Porque eu já vi diversas vezes trazendo nível decrescente, nível linear. Então, percebam, é nível de complexidade crescente. Então, desde o nível mais local, tá? Até o nível federal. Então, ele vai crescendo, certo? Artigo 9. A direção do Sistema Único de Saúde, SUS, é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Então, ela é única em cada esfera de governo, tá, gente? Então, no nível da União, pelo Ministério da Saúde, no nível dos estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, tá? Então, tenham em mente que a direção do SUS é única em cada esfera de governo, União, Ministério da Saúde, Estados, Distrito Federal, Secretaria Estadual ou Distrital de Saúde ou equivalente, e municipal, Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? 10º, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços que lhes correspondam. Então, o que seriam esses consórcios? Seriam realmente pactuações que os municípios fazem, porque, por exemplo, vamos pensar que a gente tem um município com 5.000 habitantes, que existem regiões do país que tem essa situação. Então, um município com 5.000 habitantes, para ele ter condições de trazer para a sua população assistência de alta complexidade, iria ser algo muito oneroso para ele sozinho. Então, o que é que os municípios podem fazer? Esses consórcios, eles se juntam, tá? Para que aquela população daquele consórcio tenha acesso aos serviços e eles consigam, como se fosse dividir os custos entre eles, tá certo? Consórcios, tá? Para desenvolver em conjunto as ações e serviços que lhes correspondam, tá? Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância, tá? Aqui é bem importante também que vocês saibam que mesmo nesses consórcios, a gente precisa saber do princípio da direção única. E aí, quando eles constituem esses consórcios, eles já versam sobre isso também, tá? No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas à cobertura total das ações de saúde. Então, principalmente municípios maiores, eles se dividem realmente em distritos de saúde para a organização desses serviços, né? A organização da execução desses serviços. Então, saiba que ele poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, tá bom? Continuando aqui, a gente tem o artigo 12, ainda continuando essa parte de organização, direção e gestão, tá?
Aqui no artigo 12 traz para a gente: serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelo Ministério da Saúde e órgãos competentes por entidades representativas da sociedade civil. A gente já tem uma aula aqui no canal, na playlist de legislação do SUS, do decreto 7.508. E nesse decreto ele traz mais sobre essa questão das comissões intersetoriais, tá? E aí vocês podem visualizar essa aula, mas a minha orientação é que deixe para assisti-la quando a gente concluir aqui a Lei 8080, porque o que acontece? Lá ele vem regulamentar, esse decreto 7.508, ele vem regulamentar a Lei 8080. Então, todos os aspectos que aqui ainda deixaram um pouco a desejar, ele traz lá mais detalhadamente, inclusive essa questão das comissões, tá bom? Mas só para que vocês saibam que também a gente já tem essa aula aqui na playlist, tá? Então, serão criadas comissões intersetoriais em âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes por entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, tá certo? Então, percebam, finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. É realmente o intuito dessas comissões intersetoriais, tá? Artigo 13. A articulação de políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. E aqui, mais uma vez, vou colocar um asterisco para você, porque isso aqui é bem recorrente, tá bom, gente? Então, quais são as atividades que estarão a cargo dessas comissões intersetoriais, tá? As seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiológica, recursos humanos, ciência, tecnologia e saúde do trabalhador. Então, saiba que todas essas áreas aqui serão abrangidas pela atuação, deixa eu voltar aqui que não ficou no marca-texto, serão abrangidas pela atuação das comissões intersetoriais, tá, gente? Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador, tá bom? E aqui, continuando ainda, na organização, direção e gestão, chegamos ao artigo 14. O artigo 14, ele tem o nosso 14A e o 14B. Então, vamos entender. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Percebam que uma palavra-chave aqui são comissões permanentes, tá, gente? Nada de comissões temporárias, tá certo? São comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Então, percebam aqui a importância dessas comissões permanentes de integração, tá certo? Porque o que elas vão fazer? Elas vão pensar em estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. Então, a gente precisa que essas pessoas sejam cada vez mais especializadas, capacitadas e continuem realmente em um processo de formação que deve ser contínuo, porque a gente sempre precisa se renovar, se atualizar, frente a todas as políticas que sempre vem em evolução e mudança, tá? Então, percebam a importância aqui desse parágrafo único, que você saiba. 14A. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde, tá? E aqui é importante que a gente viu que serão criadas essas comissões intersetores, né? De âmbito nacional, a gente tem a CIT, e a gente também tem, que é a tripartite, e a gente também tem a bipartite, que fica mais na esfera
estados e municípios, mas elas são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Então, eles vão discutir realmente, pactuar a estratégia para os aspectos operacionais do SUS. O que seriam os aspectos operacionais do SUS, gente? A mão na massa, tá? Então, percebam isso. E aqui eu vou colocar aspectos operacionais, para que nenhuma banca venha querer deturpar esse conteúdo e colocar aspectos estratégicos, aspectos estruturais. São aspectos realmente operacionais, tá? Aqui para vocês. E o 14B, o que é que ele diz para a gente? Eita, não, perdão, ainda não chegou no 14B. Continuando aqui. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo. Então, quais são os objetivos da CIB e da CIT? Objetivo. Não ficou aqui o marca-texto. Deixa eu voltar para ele. Objetivo. Então, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada no SUS, em conformidade com a definição das políticas consubstanciadas pelos planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde, tá? Então, definir todo esse aspecto operacional, financeiro e administrativo. Deixa eu colocar aqui. Da gestão compartilhada, viu, gente? Definir diretrizes no âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes e ações de serviços de saúde. Então, esse aqui é outro ponto. Principalmente no tocante à governança institucional e à integração das ações e serviços nos entes federados. E fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência, tá certo? E demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Então, vocês colocam aí, ó, fixar diretrizes, referência e contra-referência. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração do território, referência e contra-referência, tá? Então, esses 3 objetivos são os objetivos das comissões, tanto intergestores bipartite quanto tripartite, certo? E aqui a gente tem o 14B, lembrando que, mais uma vez, eu vou falar, se essas minhas aulas estão te ajudando, deixa um like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para que sempre que tenhamos aulas novas, vocês sejam comunicados e venham estudar comigo, tá? 14B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, tá? Cuidado para não confundir esses dois, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do seu regulamento, tá? Então, percebam, CONAS e CONASEMS são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde, certo? E são declarados de utilidade pública, esses 2 conselhos. O CONAS e o CONASEMS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, tá? Para que eles possam realmente atuar, podendo ainda celebrar convênios com a União. E o inciso 2 traz que os conselhos de secretarias municipais de saúde, COSEMs, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS, tá? Na forma que dispuser o seu estatuto. Então, cuidado com esse artigo aqui, para que vocês não confundam CONAS, CONASEMS e COSEMS, tá certo? Entendam qual o papel de cada um deles. CONAS e CONASEMS estão realmente lá como entidades representativas estaduais e municipais para tratar de interesses da saúde e são declarados de utilidade pública. Já o COSEMS, eles são reconhecidos como entidades que representam os municípios no âmbito estadual, tá? Desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS, que a gente viu lá em cima, que
que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Certo, gente? Então, esse aqui foi mais curtinho, mais rápido, né? Mas também fundamental e super importante. Lembrando de deixar seu like, se inscreva no canal. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.